coisa, se alguém quiser revisar alguma coisa. Bom. Tá dando para enxergar? Vou aumentar. Tá pequeno, né? Tá pequeno. Agora, é um cara que tem meia retina só, não tem uma retina inteira. Meu Deus do céu. Calma. E agora? Como tá? Tá bom. Tô brincando, viu, gente? Aqui tem que levar na brincadeira, porque senão a gente fica doido. Sim. Você vai avisando a gente, tá? A hora que você pode... fala, não, tá pequeno demais, não guarda. Então, vamos ver. A gente tinha já revisado uma certa parte aqui, Roberto, ó. Toda essa parte aqui a gente revisou. Eu peguei um arquivo que Eu vou a fechar a Laís porta tinha aqui um minutinho, compartilhado gente. e que estava tudo vermelhinho, que eu acho que foi com a Diane, né? Que ela revisou, eu acho. Isso, pelo menos que eu tinha percebido. Eu tô no documento certo, né? Nota técnica Eu 3. acho que não. Pelo menos o que eu abri foi um documento que está escrito assim, ó, revisão completa da nota técnica número 13, 2021. Tá cheio de Caramba. Onde é que vermelho. tá, então? É, revisão completa, essa daí. É. Aonde vocês estão vendo É de revisão baixo, completa? A próxima, a isso, próxima. isso. Ai, Pronto, agora achei. É, Vocês estão enxergando mais que eu, pelo jeito. Aí, eu tô pronto. logado, é por isso que tá aparecendo. Tá certo. Agora sim. Então, essa parte aqui toda a gente já revisou. Você viu, né, Roberto? A Diane, ela complementou, colocou Ela mais... complementou, sim. Colocou os termos já em inglês, né? É que essa nota foi a última e foi uma daquelas que eu esperava uma reunião para a gente trocar uma ideia antes de continuar. E aí veio todo esse avalanche, né? E aí ela ficou nesse meio termo aí, sem a gente conseguir avançar muito. Mas eu vi assim, acho que tá tudo bem. Ela é assim, ela tá mais, tô dando minha opinião aqui de enxerido, viu, gente? Ela tá mais assim, com muito mais informação do que a gente tinha pensado as demais. Mas é uma questão de padronização, né? Não sei se mantém aquela linha, se deixa essa bem mais completa, mas a primeira parte ali ficou boa, ficou ajustada no texto, né? A partir daí, né, que como colocou bastante descritores prováveis, né, de Isso, foi aqui que a indexação. gente parou. Nós faz um Isso. tempo já que a gente trabalhou. Então, a Isso, gente revisou até aqui e aí a gente parou, sim. né? E aqui, pelo que eu estou me lembrando, foram vários os protocolos que a sugestões. gente não tinha entendido. A Diane que ia explicar esse. Então, protocolo, vamos ler, e aí se a gente depois tiver alguma dúvida, a gente deixa a anotação para a Diane, para tirar a dúvida com ela, né? Então, vamos lá. Passei devagarinho, acho que deu para dar uma lembrada, né? Tipos de descritores prováveis. Protocolo ou projeto de síntese de evidências não identificado como protocolo de revisão sistemática será indexado como literatura de revisão como assunto, com a coordenação projetos de pesquisa. Essa aqui é uma coordenação que, na verdade, ela usou a mesma lógica da indexação que foi proposta aqui para cima, né? Então, assim, pela lógica, eu entendi que tá correto. Eu entendi assim, por exemplo, como existe, você tem projeto para qualquer tipo de estudo, né? Então, projeto ou protocolo de revisão sistemática, por exemplo. É o que a gente já fazia, você indexa a revisão sistemática como assunto e projetos de pesquisa coordena como secundário. Eu acho que a ideia foi essa daí, né? Por exemplo, se ela tem um projeto ou pesquisa de uma síntese de evidência que trate de que não foi identificada como revisão sistemática, mas uma revisão no geral. Então, literatura de revisão como assunto e coordenação como projeto de pesquisa. Então, eu vejo que isso daí é uma coordenação já, assim, realmente já estabelecida, né? É um projeto de revisão de literatura. Né? Não é se fosse projeto de revisão sistemática, seria revisão sistemática como assunto
coordena como protocolo ou projeto, seja projeto ou protocolo. Aí isso ela colocou para as demais, né? Se for, então, ó, identificado como protocolo de revisão sistemática, então você vai colocar revisão sistemática, só que aí eu não sei se é tipo de publicação, se é protocolo ou projeto, seria revisão sistemática como assunto, com a coordenação de projetos de pesquisa. Não sei se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Tô. Entendeu? Isso que eu Então, não é entendi, assim, porque o de cima é literatura como revisão como assunto. assunto. E por que esse não é revisão O de sistemática baixo como deveria. assunto? Eu acho que acho que talvez ela tenha copiado Porque é errado. não identificado como Ah, protocolo de entendi. revisão sistemática. Então, Ou mas daí é não. literatura de Essa é a revisão como diferença. assunto. E por que não é literatura de não é revisão como tipo de publicação? Mas aí um protocolo de revisão sistemática, que não é uma revisão sistemática em si, a gente indexa como tipo de publicação revisão sistemática? Não vai usar o tipo de publicação revisão sistemática, não. Então, é como assunto. Protocolo, projeto de síntese de evidência não identificado como protocolo de revisão sistemática. Então, é uma revisão de literatura comum, né? É um protocolo. É um Isso, protocolo. eu nunca, na verdade, eu nunca indexei protocolo de, assim, tem artigo sobre assim? Como que é isso? Tem, mas são artigos não muito comuns, né, de você encontrar. Mas existe publicação que fala, protocolo tal de revisão sistemática. Ela não é uma revisão sistemática em si, mas é um protocolo para revisão num determinado assunto. Só que Ele faz um protocolo para depois começar a revisão. Isso. Eu não indexaria como tipo de publicação revisão sistemática. Eu usaria revisão sistemática como assunto. E aí se coordenaria como projeto de pesquisa, né? Porque se você for seguir a linha do de cima. Né? Então, mas perfeito. O que eu penso assim, por que essa nota está mais completa? Exatamente por isso. Ela foi mais a fundo nesse tipo de orientação que a gente não tinha pensado nas outras notas. Essa é a que eu vi a diferença dessa nota. Por exemplo, se você tiver um protocolo de pesquisa de ensaio clínico, você vai ter que coordenar com o protocolo. Isso, e a gente não colocou em nenhuma nota isso, né? Porque se você for pensar também em todas as possibilidades... E todos os tipos permitem esse tipo de coordenação. Para todos os tipos de estudo, desde que seja um protocolo ou projeto para aquele tipo de estudo. Né? Ó, a origem, né, dessas notinhas aí também vem daqui também, né? Porque isso aqui é o PT. Isso. Né? Então, esse sendo o tipo de publicação, ele, como assunto, é literatura de revisão como assunto. Isso. Né? Então, quando extrapolando, digamos assim, essas mesmas orientações que foram dadas aqui, se é uma meta-análise de revisão sistemática, você vai usar revisão sistemática como tipo de publicação, com a coordenação meta-análise tipo de publicação. Nesse caso aqui, é não identificado como revisão sistemática, então não vai em tipo de publicação revisão sistemática. Sim, mas né? por que vai em literatura de revisão? Porque tem que ser uma literatura de revisão, o protocolo é sempre uma literatura de revisão. A questão para vocês, a dúvida é se é revisão como tipo de publicação, é isso? Porque o de baixo não está revisão sistemática como tipo de publicação. É o de baixo que a gente está em dúvida, não o de cima. O de cima eu acho Esse que é aqui tá ok. Mas a gente entendeu. Tá ok. É o de baixo. Ok, tá. É o tom de baixo. E aqui, então, era revisão sistemática como assunto, é isso? Porque o de cima é assim. Porque É protocolo. Porque o de baixo, Luci, o projeto pesquisa de síntese de evidência identificado como protocolo. Aí ela colocou revisão sistemática como assunto e coordenação como meta-análise como assunto. E aqui a diferença é de revisão sistemática com meta-análise a ser realizada. Então, o do meio está fugindo dessa regra. Então, esse aqui é revisão sistemática como assunto, certo? Aqui? Isso. O do meio que não está. Tá, entendi. Agora entendi. Vou colocar com track changes aqui. Substituir esse, certo? Porque todos os protocolos vão ser como assunto, e esse não está, né? Foi o que eu entendi também. É isso, né? Uhum. Com a coordenação, projeto de pesquisa, descritor.
Uhum. Isso, tá. Ok. E aqui, ok também. Indexado como protocolo de revisão sistemática, com meta-análise a ser realizada, terá revisões sistemáticas como assunto, com a coordenação, meta-análise como assunto. Não teria o protocolo também? Com a coordenação projetos de pesquisa? É verdade. Porque É, mesmo. teria? Não está embaixo? Na última linha? Ali, ó. Ah, não, não está, não. Então, tem que colocar aqui também, com É. a coordenação projetos de pesquisa de escritor. O que Certo? é projeto de pesquisa no DEX? Eu acho que entra, ele é usado sinônimo Porque com mudou protocolo de alguma pesquisa. coisa nesse descritor e eu não me lembro o que nos últimos 2 anos, assim. Eu não me lembro o ver. que mudou. Era um outro que a gente usava. Ah, peraí. Projetos. Ah, é. Projeto de pesquisa. Projetos de pesquisa. Qual como assunto? Desenho experimental. Estratégia de pesquisa. Agora eu fiquei numa dúvida. Deixa eu só voltar aqui. Tá certo. Projeto de pesquisa como descritor. Tá certo. E tem protocolos? De Isso que eu ia pesquisa não perguntar, existe, né? protocolo de Estou pesquisa. tentando lembrar, porque eu lembro que mudou alguma coisa nisso, eu não lembro o que Eu que é. acho que tem protocolo. Protocolo clínico, né? Mas Protocolo clínico. Olha lá, Protocolo de protocolos ensaio clínicos. clínico. E protocolos não Protocolos tem. clínicos. Em protocolos clínicos. Protocolo de ensaio clínico Uhum. como Tá. assunto. Ah, é protocolo de ensaio clínico. Não é nada. Não é nada a ver. Esse já tem um protocolo de ensaio clínico pronto. Específico, né? Que seria caso de ensaio clínico como assunto, daria para usar esse protocolo de ensaio clínico. Uhum. Mas aqui não tem um de ensaio clínico, tem? Não. Não. Tudo bem, então. Já colocou ali embaixo projetos de pesquisa, né? Tudo bem? Tá. Uhum. Então, quando possível, identificar os tipos de estudos incluídos na síntese de evidências, coordenando-os como descritores secundários. Trabalho sobre metodologia para síntese de evidências será indexado como metodologia como assunto, coordenando quando pertinente com um ou mais descritores abaixo, principalmente literatura de revisão como assunto descritor, revisões sistemáticas como assunto descritor e meta-análise como assunto. Metodologia como assunto. Nossa, eu nunca usei isso também. Vamos ler lá. Dá uma olhada. Metodologia como assunto. SP. Estudo científico dos Mas até que tem métodos. escopo. Estudo científico dos métodos, não devendo ser confundida com os métodos propriamente ditos. Eita. Vou dar uma espiada. Nossa, que hierarquia doida é essa? De saúde pública, né? Olha que hierarquia é essa, gente. Ciências sociais. Pra quê, né? Hum? Pra que inventar isso aqui? Nossa, pra quê? Precisava disso aqui, né? Solto ainda assim no meio, né? Eu achei estranho. Hierarquia doida essa. Ciências sociais. Se você vê, ó, características da residência, demografia e estudos de gênero, está em ciências sociais mesmo. Daí vem metodologia, psicologia social. Psicologia social e Só sociologia. essa metodologia como assunto que está fora aí, né? Tá um É pouco, estranho, né? tá um pouco estranho.
Se eu visse a hierarquia, eu não usaria, mas É. não está em metodologia, né? Em métodos, em projeto, em É. protocolo de pesquisa, fica em que hierarquia? Deixa eu ver Protocolo se eu de ainda estou com ela pesquisa aberta. não tem, projeto de pesquisa, né? Projeto, você fala? É, porque o protocolo é só Projetos de protocolo pesquisa. clínico, Projetos de pesquisa. projeto de pesquisa. Pesquisa. Esse aqui, né? Ah, esse é da própria Medley. Medley não, Mesh. Vamos ver. Ó, em métodos, né? Metodologia tinha que estar em métodos, né? É que o SP não tem isso, é isso? Então, eu não sei por quê, né? Criar aquilo lá. Ou manter, né? Já que Ah, mas fica em pesquisa. Tinha um SP nessa hierarquia, não tinha? Ou não, era só H, tá aqui, ó. Esse aqui, SH. SH, ó. Pelo menos fica em pesquisa, né? Atividades científicas, né? Aquele metodologia tinha que estar aí, não é? É, tá um pouquinho fora aquele lá, né? Tá muito fora. Ó. E agora, hein? Será que a gente mantém esse negócio aqui? Metodologia como assunto. Eu não usaria isso, mas... Fale sobre metodologia para a síntese de evidência. Para mim, a metodologia de síntese de evidência... É que síntese de evidência não tem descritor, né? Eu É. acho. Não, né? Esse que é a complicação. Eu acho que nesse caso, sobre a metodologia, ela está dentro de projeto ou protocolo, né? Quando você fala de um protocolo, de uma determinada. Você está falando da metodologia também. Eu acho que engloba, né? Não seria isso? Você está falando, um protocolo de revisão sistemática. Você está falando ali, o protocolo envolve Como também o você método. vai fazer, né? Ah, esse É, estudo, a metodologia que você vai usar, né? que No é projeto. que é o descritor projeto de pesquisa traz. Que eu acho que ele abrange esse conceito, né? Será que aqui não tem nada? Síntese. Se não me engano, tem uma. Não, não tem não. É que eu tinha a impressão que tinha um documento que era sobre a metodologia de síntese de evidência, que explicava mais sobre isso, mas acho que não é não. Se colocar metodologia aí, não aparece nada, não? Querem? Eu sei que tem uma parte aqui, dentro dessa base de dados, que fala da metodologia. Passo para voltar ela aqui. Deixa eu ver aqui. E VIPNet? A metodologia. É tipo um guia, né? Seria, né? Tipo de publicação guia seria, né? Sei lá. Eu só estava vendo se tinha alguma indexação interessante aqui, mas acho que não. Manual, Geral, ó. né? Não é. Sobre sínteses rápidas de evidência. Aí, ó, manual metodológico. Vamos ver. Mas só tem esses dois descritores. Qual? Toma de Ai, não tô vendo. decisões. Acho aqui. Peraí, deixa eu tirar. Peraí. Dá para ver? Toma de Meu decisões, política informada por evidências. No mínimo, a pessoa que indexou também olhou a hierarquia e falou, não vou usar. Pois é, né? Metodologia como assunto.
E manual metodológico, eu usaria guia aí, talvez, como tipo de publicação. Sei lá, ou não. Não Na verdade, guia. até pode estar, mas é que esses nossos É. não mostra a indexação completa, tá, Uhum. gente? Felizmente. A indexação completa. Métodos. Não tem, não. Não tem, só tem um descritor primário. É, Ai, ai. eu tô meio Tá enferrujado, rico. mas assim, a síntese de evidência, eu entendo que ela é um resultado, né? Você está mostrando a evidência sobre um determinado assunto ali, tratamento, ou qualquer que seja. Uhum. O método em si não seria todos aqueles tipos de estudo ou que a gente tratou ali na introdução? Porque se a gente pegar ali, quais são os métodos para a gente chegar nesse resultado que é a síntese? Então você tem revisão narrativa, síntese narrativa, meta-análise, teoria fundamentada, análise de conteúdo, análise temática. Eu acho que você tentar identificar esses aspectos no documento é que te faz mostrar qual foi o método para chegar naquela síntese. Ou vocês não concordam? Não seria essa a lógica? Porque a síntese de evidências é um produto final, tá? Aí você tem muitos caminhos para chegar nesse produto final, que é o que a gente chama da evidência. Então você tem revisão sistemática, meta-análise e mais esse monte de possibilidades aí. Então, o método em si, se você encontrar um descritor que cubra, que são poucos, mas cobrir o método seria cobrir um desses aspectos tratados no trabalho, não é isso? Ali, eu acho que ela quis pegar, como se fosse uma guia de como fazer, sabe? Qual o método, Uhum. né? É. Mas eu nunca tinha usado esse descritor aí. E agora que vi a hierarquia, fiquei mais ainda assim, pensando que não sei. Porque o descritor em si, metodologia como assunto, até te diz alguma coisa. Ah, está explicando o método para fazer. Ah, como fazer uma síntese de evidência? Ah, você pode usar uma revisão sistemática, você pode fazer um... Tá. Mas eu... Agora eu fiquei olhando esse negócio aí e falei, meu Deus, está ali perdido. Eu acho. Teria que pegar o tipo, é que ali, né, naquele título lá já ficou difícil de indexar, porque não tem, né? Não, aqui é o revisões, né? Aqui, isso aqui. Porque você tem uma UP, que é estudos metodológicos, mas é UP de métodos. E ele não tem, né? O qualificador, essas aqui, revisões sistemáticas por assunto, por exemplo. Não tem métodos, né? É isso que eu pensei. Falei, eu vou pegar o tipo como assunto e colocar. Porque em métodos fala assim, prefira métodos como... Ó, o que é método? Série de etapas adotadas para realizar uma pesquisa. Métodos. O descritor métodos, que eu também nunca usei, porque a gente usa muito métodos como qualificador, né? Só que não vai ter nesses casos, né? Ah, mas ele fala, veja também metodologia como assunto. Metodologia como assunto? Então, vê lá embaixo, está escrito, ó. Veja também o Mas descritor. isso é uma Acho que nota por isso, DEX. eu acho que por isso que ela chegou aí, né? Eu Nota acho que 10. isso aqui é uma nota DEX. Nota 10. Porque não tem no Mesh. Porque métodos é muito isso, série de etapas adotadas para realizar uma pesquisa, né? Olha, prefira métodos com técnicas, Sim. procedimentos ou programas. Porque a gente O nunca certo usou era métodos, ter. né? É muito É, difícil. o certo era ter isso no descritor lá que tem como assunto, né? Método como assunto lá. Desenho de estudo. Bem,
Tá dando para ver, Roberto? Não, Pequeno? eu tô catando um livro aqui que eu usei Ah, é? sobre. Ah, então tá. É. Eu falei, se ele tá pertinho da câmera, Eu tô chegando aqui. pensei que você tava com dificuldade dele. Não, eu tô olhando um texto aqui. Ah, então tá bom. E agora, hein? Eu confesso que eu tô um pouco preocupada de usar esse descritor aqui. Viu? Eu vejo métodos, pelo que eu tô vendo aqui, é assim, ó. Ainda, ó, revisão narrativa, ó, o que ele usa dentro do síntese narrativa e revisão sistemática, tudo isso dentro desse livro ele chama de métodos de síntese de evidência. Deixa eu. Eu tenho como compartilhar um arquivo com vocês aqui, mandar esse livro, sei lá, esse livro eu consegui na época da pandemia. Você quer mandar no WhatsApp? Só Ai, para depois, menino do porque céu! Ou então, essa dá para mandar no chat aqui, não dá? deixa eu. Porque eu sei que depois vocês vão continuar e vocês vão precisar de. Porque Eu é achei assim, o pode descritor falar. é bom, né? A gente ficou mais por causa da hierarquia, enfim, né? É o tipo de descritor que é pouquíssimo usado, né? Metodologia como assunto. Se ele tivesse naquela hierarquia lá de SP, que é pesquisa, eu usaria com certeza, né? Tá em social. Isso a gente pode falar para o Dex, né? Para ver se pode mudar. Não sei se agora, né? Porque já Já passou, foi eles estavam ano fazendo a passado. revisão ano passado, né? Mas é que a gente não estava vendo isso também, né? Olha, poder a gente pode, viu, Luci? Aí eles vão É, avaliar. vou mandar para ver se avalia. Vai que, né? Deixa eu achar o Uhum. chat aqui. Eu vou deixar o arquivo com vocês, porque numa coisa futura. Porque a Nossa, gente, lógica é essa, né? Um negócio que vai falar a metodologia usada para fazer uma síntese de evidência. Pô, o descritor metodologia como assunto é um descritor bem. gente, me ajuda. Onde que é o chat aqui? Nossa, eu tô enferrujado mesmo. Acho que é o chat. É, Não tem, você não está no Teams aberto? tô. Nos ícones acima tem pessoas, chat e reações. Achou? Ou do lado da Tem. mãozinha para quem Eu ia tá. mostrar, eu acho que eu não tenho acesso mesmo. Isso já acontecia antes mesmo. Eu não tenho acesso ao chat. Ah, você lembra? Às vezes a Anália que às vezes fica sem chat também. Vou mandar no e-mail, rapidinho aqui para a Sueli, aí ela já. Tá. Mas podem ir Então, eu vou tratando aí, abrir porque eu aqui. acho que é importante esse documento. Acho que esse livro pode ajudar. E aqui, ó. É a 24. Verônica. A Verônica que fez isso aqui. Melhor parar de olhar. Ó, Mandei. e agora, hein? Será que a gente mantém esse aqui? Trabalho sobre metodologia para síntese de evidência. E está indexado desse jeito. Ai, meu santo. Você sabe que acho que uma vez a Laís me perguntou sobre esse descritor e eu falei que usaria também, eu acho. Acho que era manual de indexação, alguma coisa assim. Não tinha como usar outra coisa, mas agora até eu fiquei em dúvida. O que será que é? Não sei. Formulação e clarificação da pergunta, definição da pergunta, busca da evidência, formulação da pergunta, É bem metodologia mesmo, né? redução da literatura disponível, matriz de evidência. Vou pegar naquele documento lá, tá? Matriz de evidência, extração e utilização de dados, avaliação da certeza dos desfechos incorporados, preparação do relatório. Olha. Olha
Uma síntese não é uma revisão, acho que não chegou ainda não. Pensando que é uma síntese, em geral, uma revisão. Praticamente sempre, né, Roberto? Porque ele vai tirar a evidência daquilo que foi Da da literatura. literatura publicada. O que vai diferenciar é o método que ele vai analisar isso que já foi publicado. Porque há Eu fico quem diga, por pensando se exemplo, não é revisão, então, aqui, sabe? Cadê? Revisão, cadê? Literatura de revisão como assunto, direto, sem colocar isso aqui, sabe? que eu acho Na hora de indexar. que ela colocou no de cima, não é? Que foi literatura de revisão como assunto, mais projetos e protocolos, que para mim abrange métodos. Quando você fala de projeto e protocolo, você está falando do método daquele, de como elaborar aquele tipo. É o plano, né? A coleta. Literatura de revisão não tem métodos, né? Como qualificador. Ai, caramba, por que não tem, né? Se ele é como assunto, por que ele não tem qualificador? Tô inconformado. Né? É. É um qualificador, como pode? Tem. Eu ver descritor, é ter que vir aqui, né? Ah, não. Tem que ir no Mesh Browser, né? Uhum. Mesh. Não tem mesmo. Não tem, não tem. Tem que Não sei, coordenar. é que vai ter que coordenar. Eu não tô querendo coordenar, mas eu acho que vai ter que coordenar. Gente, errado também não tá. Ah, é isso que eu ia falar também. Sabe assim? Tá ensinando como se fazer? É uma guia, é um manual? É métodos como assunto, é metodologia como assunto, ora, né? O que me chamou a atenção foi a hierarquia que estava, mas é metodologia como assunto. Qual é a né? Então tá certo que tá aqui, gente. Não vai ter jeito, não. Eu só vou Travados. escrever para o Dex depois para ver se dá para pôr naquela outra hierarquia de, sei lá, de pesquisa, alguma coisa assim, porque tá Faz mais tão sentido, solto. né? Então tá certo. Trabalho sobre metodologia para síntese de evidências será indexado como metodologia como assunto descritor, coordenando, quando pertinente, com um ou mais descritores abaixo, principalmente literatura de revisão como assunto, revisão descritor, revisões sistemáticas como assunto descritor e meta-análise como assunto descritor. Se a gente tivesse assim, passo a passo como fazer uma síntese de evidências a partir de revisões sistemáticas, seria isso. Metodologia como assunto e revisões sistemáticas como assunto, né? Pronto. Esse termo aqui, principalmente, Também geralmente, talvez, geralmente. Uhum. Ou nem precisa de nada, coordenando quando pertinente, já está pertinente, com um ou mais escritores. E não é abaixo, né? Eu acho que é dos que... Porque está ali abaixo, né? Revisar, porque depois ela descreve cada um, acho. Cada um, Então não precisa estar ali em cima. Então, essas notas aí, pelo que eu percebi, toda essa parte vermelhinha Não tem outros ainda. A descrição e a coisa do Dex, não é isso?
Daí tá tudo fora, tá tudo diferente do Dex. Isso que eu falei para a Su, que a gente, Tá. em todas as outras, a gente usou igualzinho o Dex, né? Então, isso aqui está diferente do Dex, o que está embaixo aqui, essa meta-análise como assunto? Acho que tá. Acho que tá, porque tá em vermelhinho. Uhum. Ó. Literatura de revisão. Eu vou pegar aqui. Não era esse e acho que eu saí. Vamos ver. É literatura de revisão. Esse aqui. Nota de escuta. É que ela reescreveu, mas eu acho que é porque ela não sabia que a gente estava. Trabalho sobre documentos. Isso. Vamos ver. Só para ter certeza. Eita. Tá diferente mesmo. Sobre materiais publicados. Menino, tem erro de ortografia aqui. Vamos ter que manter o do Dex, né? Uhum. Todos os Mesmo. outros estão assim. Provém. Esse aqui vamos tirar, então. Pronto. Mas isso ela tirou de alguma fonte ou foi texto dela? Sobre documentos publicados. Eu não lembro mais. Será que tem alguma informação aqui do lado? Escritor O que para ela livro. falou? Eu acho que ela que escreveu com base na definição do Dex e algumas outras leituras, eu acho. Então, nessa parte aí, nessa parte toda, eu deixaria como estão nas outras notas, que é só a nota de escopo do Dex. Porque até aquela parte da indexação, eu achei que fica muita coisa, mas daí não sei. Deixa eu ver o modelo. Peraí, que agora eu já esqueci. Vamos ver. Modelo. A gente colocava Aí só. direto, sem colocar nenhuma outra descrição, certo? Isso. Tá, então, ok. Vou tirar aqui descrição também. Trabalho sobre materiais publicados que provém um exame da recente tal. Indexação. Aqui também a gente não colocava, né? Não. E se você for ver, é muito o que já está escrito lá nos projetos de pesquisa também, não é? Ó. Vamos ver. Escritor para livros. Desculpa, eu que selecionei aqui. Escritor para livros e artigos de revisão como uma forma de literatura ou revisões discutidas como assunto do documento. Usar como descritor para protocolos de síntese de evidências, estudos metodológicos e quando este tipo de publicação é incluído nas sínteses de evidências. Não confunda com revisão, que só deve ser usada quando o relatório final da síntese de evidência for concluído. Não, ela fez uma análise de cada uma mesmo, na indexação. Então, mas o que está escrito aqui já está escrito lá em cima, né? Protocolos de síntese, você usa isso. Metodologia, você usa isso. É o que está ali, não é? Tem esse daí, revisão sistemática como assunto. Tá repetindo, né? Não, assim, olha ali em cima, acho que repete, né? Usar o descritor protocolos de síntese, mais lá para cima. É a mesma coisa, né? Da explicaçãozinha aí, né? Geral, né? Essa parte aí. Eu acho melhor a gente tirar, então, porque também senão ele vai sair muito fora dos outros modelos, né? Né? Senão tem que rever todos, né? Ai, que pena que a Diane hoje tinha médico. A Diane também tem, viu, Roberto? O quê? Uma doença autoimune. Verdade? Oxi. Desde que ela tá lá no médico. Nossa, não. Esqueci qual que é agora. Mas é genética, é hereditária e acho que a família tem. Ela é muito esforçada. Descobre um problema aí, a gente começa a perceber que ele não é tão raro assim, né? A gente começa a descobrir um monte de gente que tem também algo parecido.
Ok, esse estudos clínicos como assunto. E eu acho que se a gente for manter desse jeito aqui, não vai dar certo. Aí agora tem uma imagem aqui. Peraí que eu tenho que arrumar uma outra coisa aqui em cima que eu esqueci. Esse estudo clínico como assunto já Eu acho que estava aqui pode na apagar, nota? né? Estudo clínico como assunto já estava na nota original? Não me lembro. Estava, né? Tava. Ah, tá. Ensaio clínico, não é? Ensaio clínico. Isso, é. É indexado com metodologia, coordenando com o paciente com mais descritores. De tipos de estudo como assunto. Né? Aí pode então acabar aqui. O que mais? Então, agora aqui já copiei, colei os corretos. Aí vem essa ela ilustração aqui vou ter que colocar aqui. Não, eu carreguei aqui até que ela abriu meio desconfigurada, mas abriu. Por que que o meu não Quando- abre? Para mim, eu não estou enxergando. Tá tudo assim, com exclamação? É, o meu não. Eu abri lá funcionou. eu acho, eu tô me lembrando um pouco dessa imagem aqui. Eu acho que ela pegou a hierarquia, né? Estudos clínicos como assunto e fez, ao invés de fazer hierarquizado como tá aqui, ela fez como um desenho de fluxo. Não foi assim? Parecia um organograma. Não é isso, Roberto? Ela hierarquizou onde que está o ensaio clínico como assunto dentro Outra vez, a Sueli abriu essa imagem. Que estranho. Pois é que, não sei, deixa eu fechar um pouco as coisas, que eu tenho essa mania de largar as coisas abertas, ver se, apesar de que eu já até reiniciei o computador hoje, para ver se melhora. E agora, né? Já era para Eu funcionar, acho, acho que você vai ter que fechar e tentar abrir de novo. Eu acho que quem né? sabe funciona. Índice de revisão completa. Eita. Peraí que eu tô... Ah, Nada? Mas que coisa. por que que não, né? Deixa eu ver aqui. Não sei por que acontece isso com o meu. Mas não acontecia antes. Que estranho. Não. E eu tinha Só- dúvida nessa imagem, que eu já nem lembro mais qual era a dúvida. Ó, aqui carregou. Vou. Carregou. Quer Quer? compartilhar, então? Aí a Pode. gente vê no seu. Deixa eu ver como é que faz aqui. Abrir bandeja de compartilhamento. Aqui. Aí vocês me falam se vocês estão vendo. Aí. Sim. É esse aqui. Então, pelo que eu me lembro, ela tinha pego a hierarquia de estudos clínicos como assunto, só que ela colocou, né, nesse desenho aqui que era para facilitar a compreensão. Quando eu olhei a imagem, eu achei bem interessante, mas depois que eu descobri que era a hierarquia, eu achei melhor manter na estrutura hierárquica, ao invés de fazer desse jeito. Embora eu tenha gostado da imagem, mas eu acho que por ser a hierarquia do Dex, eu acho melhor manter ele Manter naquela. dentro da estrutura, porque um pouco também para ressaltar que é a hierarquia do Dex, né? É. Sim. E acho que a minha dúvida era aí que não tinha os veterinários, né? Por que não pôs? Isso que eu acho que eu ia perguntar na época. Mas a gente não chegou aí. Em algum lugar aí tem os estudos do veterinários também. Tem. Que é síntese de evidência, né? No Dex, tá em estudos clínicos como assunto, o último debaixo dessa hierarquia aqui é o estudos observacionais veterinários como assunto. Nossa. Aí seria substituir esse. Tem também ensaios clínicos veterinários como assunto também. Uhum. Aí Opa, depois tem mais Roberto. baixo, eu acho que é estudos epidemiológicos também, ó. E o epidemiológico também eu achei que faltava alguma coisa. Assim, para quem
vai ver, às vezes, a gente que conhece, eu não sei, fica me parecendo muita informação. Eu ia comentar isso. Eu acho que para, assim, você pensar, nota de síntese de evidência, eu acho que é muita informação. Não precisaria. Eu acho que assim, estou precisando, né, vou indexar um trabalho de síntese de evidência. Eu acho que é uma informação que não ajuda. É legal, você entende dentro de uma coisa maior, onde está aquele descritor e tal. Mas isso aqui, se a gente pensar, ele só é um pedacinho de tudo que pode ser uma síntese de evidência, né? Porque a soroprevalência de HIV é Eu muito. acho que acaba especificando Fica parecendo que você vai usar só esses como coordenação, né? Eu não sei, me deu assim umas. Tá tudo aí mesmo, né? E tem alguns que a gente nunca aqui já é usa. indexação. São essas duas hierarquias que ela. Vamos ver a hierarquia do epidemiológicos, porque a gente viu do. Vamos ver, no texto está escrito assim: observação, a leitura técnica do documento auxiliará na identificação dos descritores mais específicos, conforme a ilustração 1 abaixo. Aí vem aquela da hierarquia dos ensaios, estudos clínicos como assunto. Aí tem estudos epidemiológicos. Tá, deixa eu pegar então estudos epidemiológicos. Eu substituí. Sai do WhatsApp. Nossa, tem uns estudos epidemiológicos que é tão difícil de usar, né? Análise de séries temporais interrompida. Nossa, gente, tá chovendo no WhatsApp aqui. Deixa eu desligar. Tudo bem se eu já começar a pagar essas ilustrações, embora eu tenha gostado delas? Eu tô Nem falando sei se eu assim, consigo. meio assim, para seguir a sequência das outras notas, mas eu nem acompanho a revisão das outras também, gente. Às vezes eu tô falando coisa aqui que vocês foram agregando e. Não, Roberto, a gente não revisou, não. Não, a gente não. Não, Tá te esperando. A gente não estava revisando, não. tô quase nativa de novo, falta pouco. Eu vou apagar. Você vou assumir o controle de volta aqui, Sueli? Pode pegar aqui, viu? Tá. Não, na verdade, eu estou só apagando essas imagens aqui. Assim, para ser sincera, eu gostei das imagens e tudo mais, né? Eu achei que ela fez um trabalho muito bom. Uhum. Mas eu estou achando que, como ele sai um pouco do padrão que a gente fez anteriormente, eu acho melhor a gente manter uma consistência. E no futuro, se a gente for mexer, fazer outras revisões, aí é outra história, sabe assim? Mas agora que a gente está mantendo esse padrão aqui, eu acho que a gente tem que manter a consistência, senão, Tá. né? Tô só pegando, tá, gente? Tô meio quieto por causa disso. Tá. Aqui já apareceu que apaga, que já apareceu que apagou. Então vou tirar aqui para você voltar aqui na. Mas não sai não, sabe por quê? Não, volta. Sabe por quê? Porque o exemplo não tá aparecendo. Também não? Não. Tá. Ela completou, colocou mais escritores secundários aqui e um. E aí, como ficou essa inclusão de mais escritores? Então, vamos analisar. Já acabou tudo o resto? Já chegou aí? Já. Já. Acho que rápido. Espera aí que a gente já vai ver.
A gente já tirou desenho, estava em dúvida com a hierarquia lá do História Epidemiológica, quer ver. Então, quais são as minhas... Não é questão nem de dúvida, é uma questão de como eu indexava e como a gente vai indexar a partir de agora, né? Porque e a gente ficou muito tempo indexando para a NLM e muito tempo com o Telo revisando. Então, eles tinham um modo de indexar que a gente está mudando e não tem problema, vamos mudar. E vamos pôr na nota técnica, é isso que é a ideia, né? Quando era revisão assim, eu não usava revisão sistemática como tipo de publicação. Eu Mas a também gente vai não. começar a usar. Porque se você pegar aqui no método, aqui, ó, uma revisão de... Nossa, gente, nem eu tô enxergando aqui. Eu achei que o link tivesse aqui do coisa, mas não tá. Porque eu ia abrir o texto. Tá sim, tá sim. Tá? Tá mais para baixo. Chat Tá disorder aqui, ó. aqui. Então, essa é uma sugestão dela também, ao invés de colocar no começo, colocar no final, depois do exemplo. Isso ele depois Mas tem que eu acho que a lembrar gente vai ter que arrumar, mas eu acho que a gente vai ter Verdade. que manter em cima, porque todas as outras estão em cima também. Então. E é gozado que em cima parece que já introduz, assim, nem sei se está certo ou está errado, mas parece que fica melhor. E depois não pode mudar as referências, que tudo estava Vancouver, né? Lembra? Porque Uhum. tava Vancouver. Aqui, ó, vai falar, o critério de inclusão do levantamento foram estudos e revisões sistemáticas de pesquisa qualitativa. Então, assim, eu acho que ela entendeu que ela é uma revisão sistemática de revisão sistemática. Então, para colocar a revisão sistemática tipo de publicação. Foi isso Volta só um que... pouquinho lá. Volta só Lá um no pouquinho no texto. artigo, por favor, Aqui, Roberto. ó. Aqui, ó, a tem Systematic uma outra Literature dúvida também. Search. Uma pesquisa de literatura sistemática, né, foi feita nas bases tal, com critério de inclusão para pegar revisões sistemáticas de pesquisa qualitativa, né, na experiência, percepção, necessidade e desejos relacionados aos distúrbios de alimentação. Então, antes eu não indexaria, eu colocaria só revisão sistemática como assunto. Foi desse jeito que eu aprendi, desse jeito que eu sempre usei. O que está acontecendo agora, Roberto, é que até a Juliana, né, Juliana, o nome dela. Então aí eu perdi isso aí. Ela diz que se você tiver características de revisão sistemática, mesmo sendo uma revisão de revisão sistemática, vai ser revisão sistemática como tipo de publicação. Por exemplo, esse daí está usando Prisma, está usando não sei mais o que, desce para você ver. Isso que eu entendi que a Juliana falou, mas eu acho que é por isso que eu falei que era uma discussão que era bom estar todos os indexadores para a gente definir isso mesmo, né? Ela tem as características, desce mais um pouco, vai ter a... Então, eu penso... Tem o Prisma? Esse tem um Prisma? Aí, ó. Aqui, ó. Programa Prisma. Quantidade de então, registros, pela Juliana, pela Diane, quando tem essa característica, é revisão sistemática. Eu nunca usei e agora eu estou usando, porque né, eu mesmo, nesse artigo, nessa nota técnica mesmo, eu não tinha colocado. Quando a Su pediu para dar uma olhadinha, eu não tinha colocado. Mas, na verdade, Roberto, eu queria ouvir a opinião do Roberto sobre isso, porque o que acontece? A Diane, ela é indexadora nova. A Juliana, ela não é indexadora, ela é especialista da área, entendeu? Então, assim, como é que o bibliotecário vai indexar? Se isso está claro no documento, está escrito no documento, ok. E quando não está escrito, ou quando ele causa dúvida, como é nesses casos aqui. Então, se a gente tiver o conhecimento necessário para identificar que isso aqui é uma revisão sistemática, podemos. Mas e se eu não tiver a capacidade de identificar que isso aqui é uma revisão sistemática, entendeu? Tanto que a gente teve que perguntar para outras pessoas se era realmente uma revisão sistemática. Então, eu queria que o Roberto respondesse, porque aqui você já não tinha indexado como revisão sistemática, né? Eu também não. Essa aqui, por exemplo, ele fala aqui o método, né? A meta review que ele usou aqui. Eu como indexador, eu não indexaria como revisão sistemática, tipo de publicação, porque ele não fala em revisão sistemática, ele fala uma pesquisa de literatura sistemática. Foi essa pergunta que eu fiz para a Sueli. Eu sempre vi uma diferença entre você faz uma pesquisa sistematizada
Mas uma pesquisa sistematizada que tem um método sistemático não significa que ela é uma revisão sistemática. Para mim, no caso, quando eu olho a metodologia desse trabalho, eu vejo que o objeto do estudo são as revisões sistemáticas. Eu também Interessa penso Mas assim. eu, olhando isso aqui, não indexaria. Só que eu não tinha acompanhado essa colocação da Juliana. Se tem qualquer indício de que usou alguma coisinha do método de revisão sistemática, entra como tipo de eu acho que publicação. não é qualquer coisinha. É Não, assim, qualquer. você Tá. olhando, você vendo o documento, Documento. conhecendo o prisma, Vendo se tem o você Próspero, por exemplo, consegue, essa não tem o Próspero, não tá registrada. não E está eu tinha muito registrado. isso, para mim tinha que estar registrada no Próspero e tinha que estar falando uma revisão sistemática, entendeu? Então eu usava. Mas é isso que a gente tem que ver, se o paradigma está mudando, o modo de pensar está mudando, né? Está mudando entre aspas, por isso estou falando. Eu acho que a gente tem que chegar em um consenso de identificar. Vocês, com a experiência de vocês acham que isso aqui é uma revisão sistemática? Eu não tenho muito conhecimento ou o suficiente para dizer que isso aqui é uma revisão sistemática. Porque, eu não usaria. Estratégia de pesquisa. Então, foi uma estratégia sistemática de pesquisa, não o documento em si se tratou de uma revisão sistemática. Essa é a minha visão desse documento. Ela fez uma pesquisa sistemática da literatura com o objetivo de recuperar as revisões sistemáticas qualitativas. Eu continuo assim, se eu não tivesse nenhuma orientação ou firme falando, assim, eu não indexaria tipo de E eu até, quando eu fiquei em dúvida, eu escrevi para a Diane e falei, Diane, mas é uma pesquisa, é uma busca sistemática, né? E para ela, quando se usa esse tipo de frase, e você tem mais indícios, lógico que não é só essa frase, né? Você tem isso e tem o prisma, daí já se caracteriza como uma revisão sistemática. Que eu, por exemplo, nunca indexei como revisão sistemática, né? Então, para mim, é muito difícil também mudar. Eu estou tentando, né? Estou tentando analisar para ver. Eu não sabia dessa. E assim, como as meninas também, a gente tem a mesma escola, né? Que é a mesma escola, a NLM, com o mesmo revisor, então nenhuma delas acredito que usaria também, né? Esse documento, por acaso, está indexado no Medley? Não estava, viu? Não? Não. Só pode ser que agora esteja, né? Porque o que eu estou vendo aqui, ela só usou o fluxograma Prisma, porque a gente tem o Prisma, que é o que caracteriza, até vou abrir aqui, se a gente tem o checklist Prisma. E aí já é uma outra. Não, tem que estar no título. Nossa, eu seguia isso. Tá escrito revisão sistemática no título, né? Aqui você tem que é Tem o o checklist Próspero, completo que ele tem a mostra. pergunta, né? O pico, sei lá. Peco, Porque pico, pecos. Ops, perdi aqui onde eu estava. E eu tenho uma outra dúvida, que eu vou ver se você pode me ajudar, Roberto. Como a gente faz muita revisão de enfermagem, a enfermagem usa muito revisão integrativa e revisão de escopo. E todas essas revisões usa o prisma, usa o Então, PI. Daí se eu fosse ponho revisão nessa lógica, sistemática? ia ser tudo revisão sistemática, né? Então, É o que porque você está eles falando, usam, você está eles têm a mudando um paradigma. característica de revisão sistemática, mas dão outro nome, revisão integrativa e revisão de escopo. E todas elas usam o prisma. E o Rafael me perguntou isso, porque numa última conversa, nem lembro em que reunião, ficou meio que seria revisão sistemática, entendeu? Daí eu falei, mas eu acho que ainda não ficou decidido. Eu falei, é até bom que a gente vai ter uma reunião, né? Amanhã, acho. Amanhã que tem reunião com os que de repente pode até levantar isso. Amanhã é com o pessoal que recebeu feedback. Uhum. Não é entre nós. Mas eu gostaria muito de um dia ter para definir isso mesmo, sabe? Porque tem uma outra coisa que é em relação à revisão, que acho que foi até a Diane que recebeu um feedback, que em alguma conversa também, em alguma reunião, alguma conversa, alguma capacitação, ficou meio que claro como a gente usa, né? Revisão não se põe não é que não se põe pré-codificado, se põe pré-codificado se está ali no título, se é uma coisa tal. E ela andou tirando das revisões dela os pré-codificados e na revisão dela
eu nem me lembro quem foi o revisor, colocou todos os pré-codificados, entendeu? Então, a revisão, a gente tem que ter uma reunião para a gente definir alguns itens que o Rafael está usando de um jeito, outra pessoa está usando de outro jeito, eu estou usando de outro jeito. Já pensou se a gente pega o mesmo documentalista e revisa 2 revisores, vai falar, nossa, gente, o que é isso? Mas você lembra que a gente parou na nota de revisão, a gente deu Sim. uma enroscada também, não conseguia... É. É bem complicado mesmo. Nossa, Porque eu não sei por que eles dão outro nome. Quer dizer, até É. sei, mais ou menos, porque eu vi muito curso. Eu assisti vários cursos de revisão de escopo e de revisão integrativa. Mas, no fim, eles usam muito a metodologia da revisão sistemática. revisão sistemática. É verdade. Deixa eu ver quem que corrigiu da Diane. Então, agora aqui, tipo de publicação, revisão sistemática. Aí, Anália? por isso que ela adicionou Foi masculino Anália? e feminino. Anália e Marré. Anália e Marré? Ana Lúcia e Marré. A Anália não quis corrigir da Diana. Só que eu não sei se a Ana ainda não me mandou nada, não. Acho que ela Sabe quem não foi a mandou. De quem que ela recebeu? De quem que ela recebeu? Deve ser da será? Marré. então. Marré? Marré usou? Tá no Drive. Não estou conseguindo. Aí eu até respondi para a Não, Diane que a foi. gente vai ter, um dia a gente vai discutir isso, né? Para a Ana gente Lúcia. definir. Foi Ana Lúcia, é isso? Eu acho, não sei. Eu nem perguntei também, né, gente? 23/9. A Será gente que foi a precisa Marré? normalizar. A Anália não foi, porque a Anália não usa isso. Ela é a maior defensora de não colocar esses pré-codificados aí, né? Eu Mas, também não, dificilmente eu usar. Eu mas uso faz geralmente para ficar sentido no o que ela título. colocou, porque se ela considerou como tipo de publicação, revisão sistemática, e beleza, ela... Aí faz sentido a lógica dela, porque ela passou para tipo de publicação. E aí ela adicionou os pré-codificados aí, porque seria específico. Isso. Mas agora eu não sei o que dizer, assim, se... Não sei. Então, às vezes, você tem uma revisão sistemática que ele não define a população muito assim definida mesmo, sabe? Isso, Assim, daí você não consegue colocar, porque cada revisão foi e tal, não sei o quê. Mas às vezes é bem definida. Ele só pega as revisões sistemáticas que são de adultos jovens, masculino de adultos jovens. Aí eu Isso, coloco, entendeu? É que aqui no caso, eu acho que ela foi pego pelos trabalhos mesmo, que fala, né, da população. Tá vendo aqui, ó? Sexo do paciente, aqui, ó. Daí eu não Ai, uso. mãe. Quando é assim, eu não uso pré-codificado. Também é. Um segundinho só. Só quando dá uma... Porque às vezes está no pico na população, né? Naquele P lá, né? Só que eu indexo mais ou menos na sua lógica também. É quando ele dá ênfase a uma determinada faixa etária ou uma população específica. Eu acho que, na verdade, nós 5, né? Eu não sei quem corrigiu dela que colocou, mas também eu não vi, mas eu também não vi o documento para ver, entendeu? Então não dá nem para saber. De repente o documento está bem claro também, né? Gente, isso aqui é bem... Então, bem... nessa revisão eu não usaria masculino e feminino, entendeu? É, Nessa eu não usaria. Pode mostrar no documento? Eu estava tentando localizar, não achei. Desculpa. Não, é que eu me distraí olhando aqui no... Não. E aí não olhei no seu, desculpa. Onde que tá o masculino Aqui. e feminino aí? Aqui aparece aqui nas tabelas, tá vendo? Quando ele fala dos estudos, ó. O estudo que tratou, tá vendo? Aí depois qual que foi o Tabela? objetivo. Depois, porque ele coloca uma tabela aqui, tá vendo? Ó, aqui, paciente, adolescentes e pacientes adultos, principalmente Senão eu teria que femininos. usar tudo também, né? Adolescente, adulto. É isso aí, porque eu sigo também como a Lucy faz. Quando há uma ênfase num sexo ou numa faixa etária, aí faz sentido. Mas se eu pegar toda a revisão, vai ser masculino e feminino, né? Assim, porque se não tem ênfase em sexo ou idade, né? Gente, até a bateria tá acabando esse trem aqui. É. Não trouxe meu computador. Ficaria... Eu tô achando que a gente vai ter que conversar um pouco mais sobre isso e decidir.
Sim, É. isso é importante, viu, Su? Porque Eu a acho que gente o tá... masculino e o feminino até que a gente consegue resolver, mas agora o tipo de publicação realmente, se existe essa mudança de visão e de entender que, mesmo que utilize, eu falei um pedacinho, não, mas vou corrigir, uma parte do método da revisão sistemática, que seja uma das ferramentas de uma revisão sistemática, e aí você considera aí, que é assim, beleza, aí tipo de publicação, revisão sistemática. Eu acho que quando eu apresentei na sessão, eu deixei como revisão. Se não me engano, eu deixei como revisão. Vou procurar aqui. Tá, aí tá para baixo. Eu acho que eu mantive o seu, Roberto, se não me engano, mas eu tô confirmando aqui, tá? Tá. Porque essa sessão já passou. Eu acho que você deixou revisão só. Olhando Eu aqui acho, eu tenho certeza que você deixou revisão. Eu acho que você só acrescentou, acho que 2 descritores, que foi relação profissional-paciente, eu acho. Relação profissional-paciente. Relação profissional-paciente. E preferência do paciente secundário. Acho que foram esses 2 descritores. Dá uma olhada, Su. Tá achando? Tô. Deixa eu ver aqui. E por quê? Aí a Diane colocou, daí vamos analisar a dela, né? Ela colocou masculino e feminino, que ela diz que é importante quando se analisa a síntese de evidências, ela falou, que é importante você, o máximo que você definir o pré-codificado, né? Então a gente vai ter que discutir isso. É o tipo de coisa que eu nunca indexei, eu sigo essa linha, né? Se está muito definido qual é o pré-codificado daquela revisão sistemática, eu uso. Se não, eu não vou ficar procurando em todas as revisões quais são os pré-codificados. Eu nunca fiz isso. Daí ela usou, e daí preferência do paciente é porque tem ali no título perspectiva, que é um sinônimo de preferência. Mas eu não usei como primário, por quê? Porque não é só do paciente, é da família, dos profissionais de saúde, de tudo. Então, eu achei que dando ênfase só para o paciente, ia parecer que o estudo é só do paciente, não era. Então, eu botei como secundário, entendeu? Porque eu falei, não é só do paciente. E perspectivas do paciente, eu acho que é um sinônimo só DEX, não é nem mexe. O que ocasiona muito problema para a gente quando o DEX coloca uns sinônimos que não são, entendeu? A gente que indexou muito tempo para NLM, a gente não tinha os problemas que eu tenho agora indexando para Lilacs, que são os sinônimos. Sim. São sinônimos que abrangem tudo, não são sinônimos, gente. Eu falo, mas isso não é isso. Sabe assim, perspectiva não é preferência. E eles botam como sinônimo, mas daí tudo bem, botei lá secundário. Mas para NLM você nunca usaria esse descritor, nunca. É verdade. Nunca usaria. E relação profissional-paciente, que fala algumas vezes como com a relação, entendeu? Até por causa dessa perspectiva, tal, negócio. Agora, recuperação de saúde mental, recuperação nutricional, E ela confiança. adicionou um outro qualificador aqui, que é reabilitação nos transtornos de alimentação. Que eu acho que não é, porque não é a reabilitação quando eu uso, é quando é reabilitação mesmo, né? O método de reabilitação, né? Sim. É um qualificador muito específico. Então, para mim, é só terapia mesmo, né? Foi isso que eu entendi, foi isso que eu entendi da indexação dela. Ela recuperação nutricional e recuperação de saúde mental, com certeza, quer dizer, na minha indexação eu não consigo encontrar. Mas ainda aí no secundário a gente tá. Mas o grande foco aí, eu acho que é mesmo o que a gente faz com o tipo de publicação, né? Se a gente considera. O principal é isso mesmo, são transtornos da alimentação, a família, a psicologia e pessoal de saúde e psicologia. E daí, o relação profissional-paciente foi falado um pouco, tal, que eu não me lembro se eu coloquei como primário ou como secundário, não tenho certeza. Mas esses outros descritores está muito assim, está um pouquinho... o documento não é sobre isso mesmo, sabe? Não é sobre a recuperação da saúde mental. Entendi. Né? Não se fala sobre isso, né? Pode até... sabe assim, é sobre como eles se sentem, né?
É, o aspecto psicológico mesmo, né? Eu coloquei no chat Ah, a definitiva que eu coloquei. deixa eu. Acho que só teve diferença nos descritores secundários, que eu coloquei alguns que ela colocou. Eu não tenho chat aqui. Ah, não tem? Ah, desculpa. É gozado. Pesquisa qualitativa tá ok, revisões sistemáticas como assunto ok, relações familiares, psicologia, ok. Aí, preferência do paciente, psicologia, Aí Secundário. a Lucy fala tudo secundário. secundário. Isso. Tudo secundário esses aqui. Porque primário é isso mesmo, aqueles 3 ali, né? É. Para mim, isso. Você está mudando, Sueli? Ah, não, você está mudando Preferência no do chat, né? Desculpa. paciente. Tá, é que eu não tô. Não, são 3 mesmo, tá certo. Só teve mudança no descritor secundário. Então, diferente tem preferência do paciente, psicologia, relações profissional-paciente e transtornos da alimentação e ingestão de alimentos, Ela terapia. tem Terapia. terapia? Terapia. Tá reabilitação aqui na indexação. Não, mas a Sueli usou uma outra indexação. Ah, tá, tô perdido. Eu vou parar de apresentar aqui, então, que eu tô. Então você tem essa indexação que você fez, tem a indexação Tá. que a Diane fez, e tem a indexação que eu fiz. E a Sueli fez um Bem bolado. bem Entendi. bolado, que eu Tá, acho tá. que tá bom. Agora tá. Que eu Agora. acho que ficou bom. Porque, olha, Isso aqui, ó. o transtorno da alimentação, família e pessoal de saúde é o principal. O documento é sobre isso, né? É sobre isso. Tá. Daí você tem pesquisa qualitativa, que eu nem lembro onde está essa pesquisa, mas deve ter, né? Deve estar ali no material e métodos. São revisões sistemáticas de pesquisa Pesquisa qualitativa. qualitativa. Então, ótimo, perfeito, perfeito. Daí, revisão sistemática como assunto, né? Porque usou revisões sistemáticas. Isso. Relações familiares. Psicologia. Relações. Então, esse daí eu não me lembro. Preferência do paciente, relaciona e a terapia, porque no fim, tudo isso é na terapia dos transtornos alimentares que acontece, entendeu? Entendi. Tá certo. Né? Então, é um secundário ali. O principal é isso, o descritor principal é aquilo que está ali, né? Agora, Eu acho que a indexação tá legal. reabilitação mental e a outra lá, eu não consegui encontrar no documento, não. Tá. Eu acho que eu Mas vou fazer também, isso Roberto, aqui. se você acha que tá muito, você acha que é muito colocar terapia aí, Não, pode até tirar, né? não, tá legal. Na verdade, eu tô aqui ainda pensando o que a gente faz com o tipo de publicação. Ah, não, esse é o principal, né? Indexar é mais fácil. Definir o tipo de publicação que é difícil. Eita, nós. Olha, eu depois vou ter que fazer um download aqui para poder arrumar, porque eu não estou conseguindo. Eu ia colar a indexação, mas não deu. Põe como comentáriozinho, depois adiciona. E preferências do paciente foi por isso, porque é um sinônimo. De perspectiva, né? Daí é fogo, né? Porque tá ali no título, né? Então é fogo. Mas assim, para NLM eu nunca usaria isso. Nem me passaria pela cabeça. Que para mim, perspectiva é completamente diferente de preferência. São coisas diferentes, mas pro DEC são iguais, então. Então, ó, vou deixar anotado aqui. Foi o que ficou lá. E só teve mudança nos descritores secundários mesmo. Vou deixar aqui. Depois que eu baixar, aí eu arrumo. E acabou, gente, porque aqui é referências. Ai, tem agora, eu não sei se as mesmas referências são diferentes, né? Ai, caramba. Ela tá em. Aquilo que vocês falaram, né? Tá BNT, né? Mas acho que tem que mas usar a as Vancouver, obras são porque iguais. todos são em Vancouver. Será que são essas 5, 6 mesmo? Vou pegar aqui no Peraí, original. vamos ver. Original, tá aqui embaixo, se não me engano, aqui. Olha, nenhuma imagem tá aparecendo. Mas, tem aqui, ó. 6. Acho que são essas mesmas 6 mesmo. São 6? Então, tá. Eu acho que eu pensei na Vancouver, porque como é um trabalho que
para toda a rede e tal, e a BNT é uma coisa brasileira, né? Por isso que eu fui na Vancouver. Né? Apesar que tá E a Vancouver é diferente. mais de saúde também, né? E Sabe aí o que tem de conhecida também diferente? internacionalmente. Ela fez uma referência desse aqui, da nota técnica 4 de 2021, que é de revisões então tem algum sistemáticas e meta-análises. Então tem algum que saiu. Tchau. Vou copiar, depois tem que pesquisar. Não sei. Tá. Não sei qual que é. Vou deixar aqui. Mas é isso, Su. E daí, se der para a gente definir depois a situação das revisões, seria ótimo, né? Se a gente tivesse um especialista junto. A Juliana podia participar. Participar, né? Vou colocar assim. Se for realmente usar. Porque, seguindo essa metodologia, Roberto, até aquele de... Aí a gente sempre volta nesse artigo, gente, porque ficou, né? Aquele de metassíntese. Esse é famoso. Seria revisão sistemática. Entendeu? Então, É verdade. eu assim, pessoalmente, Você tá eu acho que é travada pra revisão. mim aqui, Sueli. Eu tô travada? Aqui Não. pra mim tá. Não, para mim não tá. E eu tô andando aqui do jeito. Você tá normal, Sueli tá travada aqui do lado. Estranho. Não tem problema, não tem problema. Tá bom. Mas dá para ouvir? Dá, tô ouvindo bem. Dá para Eu ouvir. Então vou tá vir bom. para cá pro estúdio da Bárbara que tinha uma tomada. Olha, você viu dela ali na parede, a Bárbara Brasil. É minha filha. Ah, A bancada dela. Ela é uau. youtuber? Não, ela é maquiadora. Ah! Não, tá tentando ser uma maquiadora youtuber. Não sei se um dia vai ser. O negócio é arrumar uns seguidores, né? O negócio é esse. O povo fica tudo rico. Ficou Mas bonito o logo, né, dela. ficou bonito. E essa é a cor dela. Ai, mas é isso. O dia que duas coisas, Su. O dia que a gente puder discutir revisão, porque eu fico muito em dúvida mesmo em relação a essas coisas da enfermagem, viu? Integrativa de escopo. Eles usam a metodologia da revisão sistemática. E eu tenho certeza eu não tenho, mas que as meninas falariam que a Diane e a Juliane falariam que usaria revisão sistemática nesses casos, entendeu? Então, só para a gente definir se vai usar mesmo, porque acho que vai ter revisão que vai estar assim. Mas enfim, depois a gente define. Alinhar, né? E outra coisa, Sueli, que já aproveitar que você está aqui, já falar, que esse mês a gente tem as sessões ainda de capacitação, né? As reuniões. Mas você lembra aquela nota técnica que eu te falei que eu fiz 2 vezes e sumiu? A de gênero, que eu perguntei para você, será que o Jefferson que estava mexendo? Ah, sim! Então, eu tenho que rever aquilo lá de novo, viu? Porque eu não terminei, porque sumiu 2 vezes, Roberto. Aí eu até chorei aquele dia, eu devia estar. Eu acho que eu estava muito sensível. Eu fiz toda a revisão. Daí eu falei assim, já deu minhas horas, porque eu divido um pouco, 3 horas, 4 horas. Falei, no dia seguinte eu vou. Entrei no dia seguinte e tinha sumido tudo. Eu falei, gente, mas o que aconteceu, né? Mas estava no Que drive? estranho. Eu não sei se foi meu negócio do meu drive, o que foi, mas tá bom. Fiz tudo de novo. E pesquisa as referências, e vê exemplo, e vê não sei o quê. Daí, quando eu fui entrar de novo, tinha sumido de novo. Mas daí sumiu de um jeito que ficou uma parte riscada, ficou um histórico assim, mas quando você volta o histórico não tem nada, sabe? Daí eu falei, ai, não vou mexer mais nisso, que já me deixou nervosa. Daí, assim que passar esse mês, eu revejo de novo, viu, Sueli? Eu pego Mas de novo. eu faço assim, eu trabalho local, depois eu copio no Ah, tá. Eu fiz direto. Você sabe por quê? Se você tem uma falha na sua internet, na hora de atualizar para o Drive, você desliga. Nossa, eu tô achando que foi isso, então. E se você desliga o Mas computador 2 antes vezes, dele gente. passar toda a atualização, você pode perder, mas é muito Não, raro. assim, olha, e 2 vezes, e tem que ter sido bem na hora que eu saí, né? Porque se eu tô usando, se eu tô alimentando, eu tô com a internet, né? Sim, Mas muito o Google Drive, por mais que tivesse outra pessoa lá, não costuma perder, né? não costuma Olha. perder. As pessoas conseguem trabalhar 2, 3 pessoas ao mesmo tempo no Google Drive. Não era para perder. Isso que eu achei Aí estranho. um dia eu vi o nome do Carlos, né? Carlos, não. Oi, Carlos. Carlos.
Daí eu falei, será que o Carlos mexeu? Não sei. Não, fiquei em dúvida. Eu falei, não, vou fazer de novo. Daí eu fiz de novo. Daí no outro dia eu tava o Jefferson. Eu falei, não, esses meninos estão apagando o que eu tô fazendo, tá acreditando? Não, eles não estavam apagando, não. Eles estavam carregando o conteúdo lá no guia. Ah, por falar nisso, Roberto, você viu? Eu vi logo no Tem comecinho bastante. que você tinha feito. Tem bastante. Deixa eu copiar. Pelo menos acho que em português ou tá em espanhol, né? Depende do idioma, mas eu vou colocar aqui para você ver As notas, né? as notas. Vou colocar no. Ai, você não tá conseguindo ver o chat, né? Ai, caramba. Depois eu te mando, então, porque ó, o WhatsApp também não tá indo aqui. Hoje eu tenho que reiniciar esse computador de novo. Eu já reiniciei uma vez. Não, e eu Porque já esqueci. tem Eu esqueci meu 22 notebook, que eu tô aqui na casa da carregados. Bárbara, esqueci. Daí cheguei aqui e falei, tudo bem, eu uso o dela. O dela tava quebrado. Eu falei, não acredito que o teu tá quebrado bem hoje. Daí eu falei, vou usar o celular mesmo. Mas daí o Gabrielzinho veio com o computador dele, que ele falou que tá trabalhando, tá aqui no Brasil, mas tá trabalhando. Daí tem os horários que ele tem que trabalhar. Gabrielzinho, hein? Tá moço. Nossa, Gabrielzinho. Gabrielzão. Gabrielzinho continua Gabrielzinho, mas já tá aí ficando velho já. Quantos anos que ele tem, Luci? 26. Ah! A Babi tem 31. Nossa, Luci! Caramba, 31 anos. Caramba, Eu né? não sei o que a Lucy e o Rafael faz, porque, meu, não vou olhar pra vocês e dar 2 filhos desse tamanho pra vocês dois. Tudo velho já, meu Deus. Incrível. É isso, gente. Ai, que bom te ver, Roberto. Fico contente. Você tá com uma cara Verdade. ótima, viu? Você tá Eu tô bem. mais aliviado, né? Depois de 3 cirurgias, agora eu tô. E sabendo o que tem, comecei a tratar, agora eu tô pelo menos esperançoso que as coisas tendem a melhorar, né? Porque, nossa, um ano foi meio tenso. Aconteceu de tudo um pouco. Agora, operei da catarata, deu uma clareada. Vai melhorar. Tudo é um aprendizado, né? Vai Pois evoluindo. o pai tá on de novo. Vai, tchau. Vai melhorar. Vai melhorar. Ai, ai, ai. Obrigado pela torcida sempre de vocês e pelas orações. Eu sei que sentia sempre vocês torcendo aí. Tá caminhando. Sim, vixe, a gente tava sempre falando mesmo, viu? Oi, Laís! Ah lá, a Laís apareceu. Laís, botei tudo no drive lá, as revisões, mas acho que não vai dar tempo de mandar, né? Mas o pessoal vê depois, né? Não, tá fechando. Para amanhã, né? É. Ah, mas aí eu vou dar uma olhada e vejo o nome dele se manda um convite. De qualquer forma, né? Uhum. Eu tento mandar hoje as revisões, porque ainda vai dar 5 horas ainda. Aí eu mando hoje e mando um convite para eles. Tá bom? Então, tá bom. Sueli, não esquece Bora. do meu pagamento, Sueli. Depois você apaga toda essa coisa que a gente tá falando aqui. Eu Tá vi o tudo meu gravado. pagamento. O Rafael, eu vi hoje que o Rafael mandou hoje, então mandou. Bom, Ai, vou a tirar gente uma tá usando, fotinha. viu, Hã? Roberto? A gente tá usando. É que o Roberto não fazia revisão, né? A gente tá Não. usando uma planilha que o Rafael fez agora. Ai, eu tô adorando Excel agora. Eu detestava, não sabia usar o Excel. Meu, eu sofri muito no começo, gente. Eu não conseguia nem mudar a célula. Agora eu já tô esperta pra caramba. Já tô preferindo Excel do que o Word já. Ixi, eu não Que sei coisa, como né? Como a gente é resistente, Não é né? nem o Excel, mas É. o Google Sheets lá, para mim é fundamental. Não vi aqui. Google o quê? O planilha do Google Sheets. Ah, o Sheets. Eu quase não uso, hein? Eu só uso o Excel. Vou parar a gravação. Isso. Depois tem que cortar tudo isso.